Eu acho que já tinham solicitado aí, a gravação já foi pelo IA. Beleza. Bom, o Jackson já tá por aqui. Deixa eu ver o Jackson, tô vendo aqui. Bom, hoje sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Lembrando que toda quarta-feira a gente está por aqui, sempre trazendo um conteúdo diferente. Esse é o segundo webinar do ano, né? Daí o episódio 119 e falando sobre IA. Então, saúde conectada, a jornada de maturidade para IA. Então, para isso, nós fomos convidar, ele gentilmente aceitou. Jackson Barros, 31 anos de experiência aí em Health IT, gestão pública e privada, graduação de engenharia elétrica e doutor em ciências médicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Atualmente é gerente de desenvolvimento de negócios em saúde na Amazon. Primeiro, Jackson, agradecer, né, o seu aceite. A gente já vinha conversando aí no final do ano passado, era para acontecer, acabou não acontecendo, mas hoje iniciamos, nesse comecinho de ano, junto com você. Então seja bem-vindo mais uma vez, em nome da Azevedo, Azevedo Editores, Azevedo Capacita. Obrigado por estar com a gente hoje, trazendo esse conteúdo, acho que é bem importante para esse nosso bate-papo de hoje. Bom dia. Bom dia, Lucas. Bom dia a todos. Estou vendo colegas aí, André. Bom te ver, cara. E os demais colegas que eu ainda não conheço, mas seria um prazer poder conhecê-los aí pessoalmente. Eu gostaria de estar falando aqui de maneira presencial, né? Mas faz parte do jogo. Vou tentar aqui trocar algumas ideias. Obrigado pelo convite. Obrigado, Azevedo. Obrigado, Lucas. Jados deve estar por aí também. Um grande abraço para ele. E a ideia aqui, gente, é falar um pouquinho e dar uma provocada, né? Eu tenho feito esse tipo de provocação em algumas palestras que eu tô dando, porque a gente está se empolgando demais, sabe? Com toda essa tecnologia, e isso às vezes, essa empolgação, ela pode mais atrapalhar do que ajudar. Enfim, e aqui a ideia não é trazer nenhuma ciência de foguete. A ideia aqui é basicamente trazer para vocês algumas realidades. Eu dividi aqui em três ou quatro tópicos, passar alguns insights e com certeza para que vocês consigam sair daqui, ou pelo menos essa é a minha expectativa, com uma pulguinha atrás da orelha, falar assim, cara, será que eu estou fazendo isso? Será que eu tenho que botar uma lupa aqui, uma lupa ali? Enfim. Então, mais uma vez eu agradeço e vamos seguir aqui com a apresentação. Fiquem à vontade para perguntar. Eu sempre vou abrir esse espaço, mas me interrompem. Aí eu vou contar com o apoio do Lucas, Sim, sim. tá? Para fazer esse meio de campo. Tudo bem? Então, let's go. Bora lá, bora Ah, lá. quando eu fui convidado para essa palestra, eu fiquei falando assim, qual que é o assunto que eu vou levar diferente do assunto que todo mundo vê no YouTube, na internet, no LinkedIn, todo mundo hoje virou especialista de IA generativa, não é? Ou IA. Então todo mundo fala só disso, todo mundo agora é expert no assunto. E tem muita gente boa no assunto. E na área da saúde, e a gente está engatinhando ainda por N motivos. Tem vários motivos que fazem com que a gente realmente não tenha, tenhamos algumas preocupações. A primeira delas, e aí eu vou começar a falar dos desafios da indústria. Logicamente, todas que estão escutando são aproximadamente 50 pessoas, todos já sabem o desafio. Não vou aqui explicar novamente uma coisa que a gente já vive. Só que eu vou trazer com outro olhar, com outro prisma, para que a gente consiga fazer um pano de fundo para o que há por vir nos próximos slides. E o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês é o abismo da informação. Porque olha só que interessante. Quando a gente fala que a gente quer usar a inteligência artificial, mas a gente não olha para o nosso real problema, que é a falta de troca de informação, que é a falta de dado, que é a falta de integração de sistemas, que é o retrabalho, que é a falta de confiança. A gente acha que está tudo bonito, simplesmente uma ferramenta de IA vai chegar aí com uma varinha mágica e vai resolver todos os problemas. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês, isso não é novidade para ninguém, é a barreira da interoperabilidade. Mas aqui, eu estou trazendo esse slide para fazer um contraponto com um outro slide que eu vou mostrar em seguida. E aqui eu tô. Jackson, só desculpa, Oi. não está compartilhando, a tela não está compartilhando aí. Opa!
Então vamos ver, me perdoe, me perdoe. E agora? Opa, perfeito. Perfeito? Muito Sim. bom. Muito obrigado e me perdoe. Quando a gente fala desses problemas que acontecem na saúde, dos desafios da saúde, esse é um desafio quando eu olho de fora para dentro. Cara, acabei de pegar aqui um exemplo prático, uma emergência, onde eu tenho vários problemas quando eu recebo um paciente e não tenho histórico da medicação, não tenho uma alergia documentada, tenho dificuldade de olhar essa jornada como um todo. E aí eu pergunto para vocês, depois vocês me respondem. Para uma palestra como essa que a gente está falando hoje, para uma palestra que vocês tiveram ano passado, ou nos últimos meses em relação a esse fórum, o que que vocês esperam com isso? Né? No final do dia, o que que vocês querem? O que que a gente quer com o uso da inteligência artificial? O que que a gente quer com a saúde digital? Perguntem isso. Às vezes a gente olha para a tecnologia sem saber a que pergunta que a gente quer responder. Pois bem, quando a gente olha de fora para dentro, a gente tem esse problema. E eu não tenho dúvida, a causa raiz e o impacto. A causa, centenas de sistemas de saúde fragmentados. É uma realidade do Brasil. E me desculpem, não existe fórmula mágica que eu vou resolver isso de um dia para a noite. Ou eu vou trocar todos os prontuários e colocar um prontuário único. Ou eu vou fazer com que todos os sistemas hospitalares trabalhem com o mesmo workflow. Uma prática aqui, que vocês que são de hospitais, é desafio. Pegar um exemplo, vamos pegar um hospital um que usa o sistema X e o hospital 2 que usa o sistema X também. O próprio sistema X, a mesma empresa, o mesmo fornecedor, o mesmo suporte, funciona de maneira diferentes. Usam taxonomias diferentes, usam processos diferentes. Isso é o que a gente vê por aí. Ah, e vocês acham que isso vai mudar do dia para a noite? Então, desculpem, mudou a tela. Teoricamente, na prática, precisamos conviver com isso. E aí eu quero trazer uma palavrinha para vocês, que essa palavra, essa descontinuidade informacional é a nossa realidade. A gente tem que saber deste problema para aplicar o melhor remédio possível. E é isso que eu vou tentar fazer nos próximos slides. E essa descontinuidade informacional, ela vai muito além só desse exemplo que eu trouxe na parte de fora para dentro, em relação ao atendimento de urgência e emergência. Ela impacta na trajetória do cuidado, ela impacta quando eu tenho que tomar decisões e ela impacta na alocação inteligente de recursos. Esses impactos são importantes. É importante que saibamos disso. Às vezes a gente está decidindo se vai para o lado A, para o lado B, para o lado C, e a gente não faz uma análise de impacto. Quando eu estive no Ministério da Saúde, durante a pandemia, o Tribunal de Contas virou para mim e falou assim: Jackson, a gente vai ter agora, pelo menos a gente gostaria de trabalhar baseado em riscos. Qual é o risco que eu tenho da adoção A, B e C de um sistema? Qual é o risco da mudança de um processo? Qual que é o risco da adoção da inteligência artificial? Qual é o risco? E eu tenho que tomar decisões baseadas nos riscos. E a gente pouco faz isso, tá? Tudo bem até aqui? Tá indo bem? Todo mundo está escutando? Show de bola. Bom, só que aí eu estava numa reunião, o pessoal falou assim, Jackson, pro público e tal, e aí eu vou dar uma provocada para vocês. Olha, o problema é a interoperabilidade. Todo mundo mete o pau na coitada da interoperabilidade, né? E às vezes a gente deixa de olhar para outros problemas e bota a culpa na interoperabilidade. E aí eu fiz uma pergunta para todas as pessoas, acho umas 200 pessoas. Quem aqui tem um projeto de interoperabilidade? Lembrando que quando eu falo de interoperabilidade, eu estou falando de integração, além da integração, mas na interconexão de sistemas heterogêneos que falam, que precisam falar a mesma língua sem nenhuma intervenção humana, tanto de ida quanto de volta. Criar um data lake, criar um repositório de dados não é interoperabilidade. Em comprar um sistema de prescrição e integrar o meu sistema de evolução, opa!
Eu preciso interoperar, caso contrário, eu tenho que ficar cadastrando o paciente toda hora que eu for prescrever. Eu tenho que ficar olhando o meu estoque. Então, eu preciso de informações em real time. E uma coisa não pode parar a outra. Então, aí eu preciso de interoperabilidade. E aí, as pessoas lá, metade levantou a mão. Aí, eu fiz a seguinte pergunta, a segunda pergunta. Tá bom, vocês que estão no projeto de interoperabilidade, quantos de vocês têm uma equipe dedicada a termos clínicos? Quantos de vocês têm um grupo para decidir como que eu vou, qual será a linguagem que eu vou trafegar dentro do meu hospital? Dois levantaram a mão. Isso aqui é só um exemplo de quando a gente fala de interoperabilidade, quando a gente fala dessa integração do lado de fora com o lado de dentro, a gente olha muito mais para a tecnologia, mas esquece uma questão básica, que é organizacional, para sustentar essa nova tecnologia. As pessoas jamais pensaram. Vocês que conhecem muito faturamento, né? O exemplo do faturamento depara de códigos. O código que eu executo é diferente do código que eu apresento. Eu tenho que cuidar dessa taxonomia. Mas quando eu falo de interoperabilidade, eu tenho dezenas de taxonomias que eu preciso organizar. Quem toma conta disso? Ah, é a equipe de cadastro. A equipe de cadastro, ela só olha faturamento. Como que eu faturo melhor? Eu não sei se ela olha como eu processo, como que eu faço o meu workflow, meus processos serem fluidos dentro do hospital. Talvez ela não tenha nem acesso a isso. Enfim, esse é um primeiro exemplo. Segundo exemplo, que é o que eu vou trazer agora. As pessoas falam da interoperabilidade, o governo precisa aprovar, precisa vir uma decisão de cima para baixo. Gente, e a falta de integração interna dentro do próprio hospital? Quem cuida? Eu preciso de um governo para dizer? Você já pararam para pensar quantos sistemas tem dentro de um hospital? E o nível de integração que vocês fazem dentro desse sistema? Pra vocês terem uma ideia, aconteceu comigo. Eu fui fazer um ultrassom num hospital X. E aí eu entrei para fazer o ultrassom e vocês sabem que para fazer um ultrassom você precisa beber muita água. E eu bebi muita água. E fiquei com a bexiga cheia 1 hora, 1 hora e meia, o pessoal passando na minha frente, eu desesperado, suando. E aí veio uma enfermeira e falou, moço, não sei o que aconteceu. Eu falei, moço, eu tô aqui, vai fazer 1 hora e meia, meu, não vou explodir. Aí ela falou, não, sabe o que que é? É que a gente teve um probleminha com a sua data de nascimento. Alguém digitou a data de nascimento errada. Gente, ninguém veio me pedir desculpa. Aí o médico falou assim: não, sabe o que é? O sistema de integração de paciente deu uma falha e isso pegou a sua data errada. E aí a gente teve que refazer a sua pulseira, teve que refazer seu cadastro. E eu ali com a bexiga cheia, 2 horas, quase explodindo. Isso aconteceu comigo no hospital de primeira classe. E multiplique isso pelo Brasil. Esses níveis de integração do sistema. Você acha que não tem problema? Você acha que eu não tenho erro de medicação? Vocês acham que eu não tenho laudo esquecido? Vocês acham que não tem interação medicamentosa? Então a gente olha, a gente faz assim, a gente cria uma baita preocupação. Putz, eu tenho que olhar integração lá de fora, interoperabilidade, governo, precisa autorizar. Mas eu tenho um grande problema aqui interno que eu não olho, que eu não vejo, ou que pelo menos está funcionando, vamos que vamos. É assim que acontece. Então, e aí eu quero trazer um paradoxo para vocês. Olha só que interessante. Excesso de tecnologia especializada, mas sem estratégia de integração. Múltiplos sistemas caros que operam isoladamente. Olha que coisa maluca. Eu ponho mais tecnologia e eu aumento a minha complexidade no meu processo, de tal forma que ela fica ingerenciável. E aí eu crio um outro problema. Cuidado fica fragmentado, dependendo de memória humana, retrabalho, risco ao paciente e coisas do gênero. Então, o excesso de tecnologia sem uma gestão eficiente, desculpa, é só hype. É só, putz, comprei o sistema X, comprei o sistema Y, agora tá, tudo vai funcionar. E não é bem assim. Se eu não tiver uma governança, se eu não tiver um processo muito claro e definido,
Eu tô trazendo mais um problema para a mesa. Mais um problema para minha equipe de tecnologia, para meus gestores é, trabalharem ou se preocuparem. E aí eu vou trazer o último exemplo para todos aqui. Estávamos no Hospital das Clínicas, eu como diretor, e a gente implantou um novo sistema de gestão. Então, você tinha que montar todas as áreas. Começamos pelo pronto-socorro e fomos depois por várias áreas até chegar no bloco cirúrgico. Quando chegamos no bloco cirúrgico, a gente investiu muito de integração no bloco cirúrgico e quando a gente, depois de alguns meses de implantação, a gente foi no bloco cirúrgico e tinha lá um monte de papel colado na parede, tudo com planilha do Excel. E aí eu falei assim, pô, gastamos fortunas na implantação, no treinamento. Quem conhece aqui, vocês sabem como funciona o bloco cirúrgico? Materiais, medicação, cirurgia, sala, agenda e tudo mais. E todo mundo entrava no sistema por obrigação, mas o board deles, a bússola deles era a planilha do Excel. Será que isso só acontece em um hospital? Alguém já fez uma entrevista com o centro cirúrgico e saber o que que eles precisam? Se eles realmente estão usando o sistema como deveria? Enfim. Então, só estou trazendo um exemplo para mostrar esse paradoxo. Nem sempre o excesso de tecnologia, o excesso de sistema é o melhor cenário. E eu estou trazendo isso para poder fazer um pano de fundo de tudo que a gente vai falar daqui para frente. Tudo bem? Tudo bem até aqui, pessoal? Tá de boa? Show de bola. Andei pesquisando as consequências numéricas, alguns data points para vocês em relação a esta fragmentação. Isso estão em relatórios mundiais, na WHO. Tem aí na OECD, perco eficiência, eu tenho comprometimento com a segurança e um ponto que ninguém olha, a redução da equidade. Muito se fala em equidade, mas parem para pensar, a falta de informação de uma integração de sistemas aumenta a desigualdade assistencial. E é um número bastante interessante e bastante importante. Então, essas são algumas causas da falta ou desta integração inteligente. É uma consequência da fragmentação desses diversos sistemas. Além disso, não preciso nem falar, e aqui é o único ponto que eu quero trazer para vocês: a segurança do paciente é diretamente comprometida quando informações críticas não estão disponíveis no ponto do cuidado. Não é no prontuário, é no ponto do cuidado. Então, reflitam sobre isso. E até agora a gente falou da primeira parte, a primeira sessão, que é os desafios da indústria. Eu tentei aqui falar logo a mil pés, para que vocês entendam. Lógico que vocês já sabem, eu só estou trazendo uma outra roupagem para os problemas que a gente vive. Muitos estabelecimentos ainda têm dificuldade de endereçar esses desafios e às vezes compram mais soluções tecnológicas achando que vão conseguir tampar esse gap. Bom, até aqui tudo bem? Ótimo. Tá todo mundo quietinho aqui, mas eu tô de olho. Fiquem à vontade para perguntar, colaborar com a gente aqui. E se não entenderam qualquer coisa, fiquem à vontade também para perguntar. Bom, e aqui vem a a próxima provocação, que eu vou chamar aqui de cultura data-driven. E aí vocês vão entender por quê. Uma das coisas que eu tenho falado bastante, e aí é uma provocação, é que as pessoas ainda não entendem. Me perdoem, eu aqui não conheço o histórico de todos, mas eu estou realmente generalizando. Elas não entendem este fluxo que está na tela. O que que é um dado? O que que é informação e o que que é o conhecimento? No final do dia, pessoal, o que que a gente quer buscar? Pensem nisso. Ter o dado por ter o dado, desculpa, não sei se é o suficiente. Opa, ter a informação é legal, mas fora de um contexto ela não serve para nada.
O que eu quero buscar é ter o conhecimento. Eu tenho certeza que aí vocês têm colegas que estão aqui, plataformas, projetos, que no final do dia eu quero poder conhecer aquele problema e aí sim entregar a melhor solução. E eu sempre falo nas reuniões que eu participo, quebra-pau, discussões. Vocês já participaram por isso? 80 pessoas na sala de reunião e tá todo mundo ali para resolver um problema, só que cada um tem o seu problema. A gente não conseguiu nem fazer a pergunta. Só para vocês definirem uma pergunta já é uma habilidade, já é um desafio. Que pergunta que eu quero responder? Que problema que eu quero resolver? Coisa simples, mas na prática não é tão simples. Então, compreender as diferenças disso é fundamental para vocês poderem dar o próximo passo. Dado isolado, uma informação bruta sem contexto. A informação, o dado processado e contextualizado, permite uma percepção, mas não orienta uma decisão. O conhecimento, sim. Eu interpreto, tenho o domínio daquilo e consigo drivar. E eu vou dar um exemplo prático para vocês. Vamos pegar esse exemplo aqui. Dado. Tempo médio de permanência, 7,4 dias. É bom ou é ruim? Quando eu fiz o meu mestrado, eu trabalhei sob a portaria 312 e eu comparei dentro dos institutos do Hospital das Clínicas alguns indicadores. Para quem conhece a portaria de 312, sabe que são os indicadores hospitalares. E um dos indicadores é o tempo médio de permanência. E aí eu visitei cada instituto. Eu cheguei no Instituto X e falei, ó, o seu tempo de permanência é esse. Aí, e o que que você faz com esse número? Absolutamente nada, ela falou. Eu só preencho esse relatório e entrego para o meu gerente. Não faz nenhum benchmark. Não sabe se é bom ou se é ruim. Então isso é um dado. 7,4 dias. Bom, a informação. Opa! Esse número está 30% acima de hospitais similares. Eu já começo a fazer meu benchmark. Ter um número sem um benchmark, você poder colocar ele dentro de um mesmo cenário, desculpa, você não vai saber se está bom ou se está ruim. Identifica um desvio, mas não explica a causa nem aponta caminho. Vocês concordam? Faz sentido para vocês? Está fazendo sentido? Agora vamos fazer um dive deep nesse assunto. Analisando por especialidade, percebe-se que a clínica médica concentra casos de longa permanência por falta de vagas na rede de retaguarda. É necessário acionar a regulação e reorganizar o fluxo. Mostra que a informação não resolve o problema, mas o conhecimento orienta a ação. Por que que eu trouxe isso? Gente, é o nosso dia a dia. Aqui é um simples exemplo, mas eu tenho certeza que vocês passam por isso. E aí eu quero um conhecimento sem a falta do dado. Eu tenho o dado e não tenho conhecimento. Então essas três coisinhas precisam andar. Se eu não souber o problema que eu quero resolver, as reuniões são em vão. Tudo bem? Por enquanto, vejam, eu já fiz a primeira camada, agora é a segunda camada antes de falar de inteligência artificial. Olha quanta coisa a gente discutiu aqui e nem ainda falamos de inteligência artificial. Aí as pessoas querem vir com soluções da NASA, sendo que o meu pano de fundo nem está interpretado ainda. Então, essa figurinha aqui demonstra muito bem o que a gente precisa. Eu preciso ter um alicerce organizacional e uma cultura de dados sólida. Nós temos aqui, me ajuda, Lucas, eu não estou vendo. Quantas pessoas? 50? Hoje está com 70 pessoas. Ótimo, 70 pessoas. Vocês têm uma cultura organizacional de dados sólida? Pensem comigo. Vou fazer um spoiler aqui. Como que eu posso usar uma inteligência artificial se eu não confio no meu dado? Se eu mesmo não uso meu dado para nada. Aí eu vou investir numa solução de inteligência artificial se nem eu acredito no meu dado? Vocês acham que isso faz sentido? Então, a primeira coisa, quem quer, veja,
Logicamente, tem soluções mirabolantes, ótimas, só que não se sustentam. E aí eu vou mostrar para vocês. Então, bom lá. Governança, letramento, processos de coleta e mentalidade baseada em evidências. Isso é o que a gente espera. E eu vou dar um outro exemplo prático para vocês. Quando eu estava montando meus indicadores no HC, um dos indicadores era disponibilidade de leitos, né? Leitos disponíveis. E aí eu vi que cada um preenchia uma planilha para colocar a disponibilidade de leitos. Na planilha, e no final do mês, você juntava todos os institutos e tinha lá os leitos, a taxa de disponibilidade de leitos. Aí eu falei, não vou ficar preenchendo planilha. O que eu vou fazer é conectar direto ao sistema, deu alta no cara, eu automaticamente aciono o leito disponível. E aí começou a dar divergência com alguns institutos, o pessoal reclamou, não, o sistema está errado. Eu falei, cara, mas o sistema não está errado, porque alguém foi lá e falou que o cara teve alta. Aí a gente foi ver. Na planilha, quando a moça de um determinado instituto estava de bom humor, ela contava os leitos às 10 da manhã. Só que às 10 da manhã ela passou mal e, putz, esqueci de contar às 10, vou contar às 4 horas da tarde. Ah, vou contar meia-noite, vou contar às 11 horas. Cada um contava os leitos no horário diferente. Isso é um exemplo simples, gente. Isso não acontece. Eu acho que não deve acontecer nos hospitais de vocês, né? Enfim. Tudo bem? Tudo certo. Eu Muito vou olhando, bom. você vai falando, eu vou olhando a cara de todo mundo aqui, carinho aqui. Quando você fala. Agora vamos para o próximo passo. Falamos do desafio, falamos da importância de termos uma cultura de dados. Ô, Agora, Jackson, desculpa, antes de você iniciar, assim, só para não passar muito, mas bem que agora que você vai focar aí, o seu amigo aí, o nosso, né, o que nos apresentou, o Jackson, né? O Jado, o André, desculpa, o Almeida. Ele pergunta assim, falando sobre IA, né? Que ele anda bem com. Ele, na verdade, ele quer falar a fluência de vocês no inglês, ele quer jogar para mim aqui. Mas voltando assim, falando sobre IA. Eu ando bem confuso, pois o mercado hoje chama de IA só os LLM. E a IA que vem do matching, da máquina ali, né? Do learn perdeu seu espaço? É uma pergunta, na verdade. muito boa, E André. Pergunta fácil. É fácil essa, né, André? Obrigado. Mas vamos embora lá. Vamos lá. Eu diria o seguinte, né? Vou falar um pouco sobre isso aqui, você vai entender. É, a IA tradicional, o uso do machine learning, da inteligência artificial, ela parte de um olhar do passado para nos ajudar a fazer projeções. Então, existem dezenas, aí centenas de algoritmos e estratégias, não é só algoritmo, é como você utiliza ela, que te ajuda a dizer, cara, o norte melhor aquele, o norte pior é esse, né? A rota, né? Não o norte, a rota. Então, você tem uma visão baseada no passado para te ajudar a dar uma rota no futuro. Por que que eles falam só de LLM? Eu vivo isso no meu dia a dia. Porque eles falam de inteligência artificial generativa. E o fato de eu usar uma inteligência artificial generativa, diferente da inteligência artificial transacional ou tradicional que a gente usava, é a facilidade de utilização para um leigo. Então, a forma de disponibilizar essa ferramenta para um leigo garante, ou pelo menos dá a sensação que ela é mais falada, porque é mais usada. Minha mãe consegue fazer uma pergunta para o WhatsApp e alguém responder para ela. Minha mãe jamais seria capacitada ou teria capacidade de discutir sensibilidade e especificidade de um modelo transacional tradicional de inteligência artificial, porque ela não sabe nem o que é isso. Então, uma das coisas que a gente vê
É que o fato de ser popular, de terem popularizado o uso de uma ferramenta como o ChatGPT, como o Claude, como o Gemini, onde uma pessoa leiga no trato do dado e da inteligência artificial possa usá-la, tornou isso uma percepção de que, pô, todo mundo quer falar sobre isso. E uma outra percepção, André, que eu vejo, isso eu estou vivendo hoje na AWS, é a percepção não, é a realidade, na verdade, que ela ajuda muito, muito a, a sair do operacional, a diminuir o operacional. Antigamente, relatórios que nós demorávamos horas para conferir, você faz essa conferência em minutos. Então, esta percepção de uso, facilidade e o Queen, porque hoje, quer queira, quer não, o uso de um IA generativo, você tem um ganho rápido, você consegue perceber esse ganho rápido. Agora, qual é o problema? O problema de tudo isso é o que eu vou falar em seguida, beleza? Onde é que eu vejo que está o problema? Bom, eu trago aqui para os matemáticos de plantão esta figurinha. Eu achei essa figurinha sensacional. Quando eu vi essa figura, ela não tinha nada a ver com inteligência artificial. Nada a ver. Só que ela nos remete para o problema do uso da inteligência artificial nos dias de hoje, onde a gente avalia o uso da adoção pela, meu, tá mais fácil. Tá aí, ó, meio que o encantador de serpente. E nem sempre eu estou indo pelo caminho certo. Não sei se vocês perceberam, tá todo mundo da fila da resposta errada. E aí vem a minha provocação para todos vocês. O que que a gente está resolvendo? A gente está resolvendo melhor os problemas ou apenas resolvendo mais rápido? Essa percepção de que Queen, talvez, se não passar por uma curadoria, e aí eu chamo a atenção. A IA não substitui os fundamentos, em hipótese alguma. A IA não elimina a necessidade de um contexto, em hipótese alguma. E a IA não dispensa pensamento crítico. Pense nessas três palavrinhas quando vocês forem adotar. E aqui, gente, eu não estou trazendo nenhuma fórmula, não estou trazendo nenhuma equação para levar alguém para a Lua. É o básico do básico do básico. E aí a gente escuta muito jargão. Ah, a IA não substitui médico. Ah, a IA não substitui a função. Isso é uma coisa. Agora, como é que eu implanto ela no meu dia a dia? Como é que eu uso ela no meu dia a dia? E aí vem a próxima provocação para todos vocês. Vou abrir um parênteses aqui. Estive conversando com o diretor de recursos humanos de um grande hospital e ele falou: Cara, eu tô com BO, tô com um baita de um problema para resolver. Tá todo mundo preocupado que vai perder o emprego porque tá vindo um monte de gente trazendo informações, apps e a inteligência artificial. Eu falei: Cara, se você não se comunicar com essa galera, isso vai piorar. Você tem que trazer essas pessoas para dentro do projeto. Elas precisam saber o quão é importante elas conhecerem e adotarem as ferramentas que estão por vir. É inegável que isso vai acontecer. Você abre o Excel hoje, já tem um botãozinho lá, cara, de inteligência artificial. Você abre o chat, o celular, já tem um botãozinho de inteligência artificial para você interação, para aumentar a sua interação. Não tem como fugir disso. O importante é como que eu vou usar, como que eu vou me comunicar. A pergunta que eu faço para vocês: vocês já fizeram alguma comunicação com seus funcionários, falando, olha, tá vindo aí uma onda de inteligência artificial, nós vamos implantar a inteligência artificial no departamento X, fiquem tranquilo, nós vamos treinar todos. Alguém já fez isso?
Uma pergunta e uma reflexão. Logicamente que não é só mandar um e-mail, não é isso. É algo constante. Quantos eventos vocês fizeram para levar esse conhecimento para os seus funcionários? Desta onda tecnológica que está chegando no país, no mundo. Sabe o que que acontece? Na prática, o diretor da assistência liga para o diretor de RH e falou: Cara, eu estava num evento na Alemanha, nos Estados Unidos, e vi uma solução sensacional, eu quero ela. Aí vai a equipe de TI estudar, ver a segurança, implantar e fala assim para a equipe de enfermagem: usa aí. É mais assim que funciona. Então, tá errado. A gente precisa rever isso. E aí, o que que vai acontecer? Vai criar desmotivação. Então, ao invés da tecnologia, do uso dessa tecnologia trazer ser motivação, ela cria um efeito rebote, se a gente não souber comunicar corretamente. Tudo bem, gente? Até aqui? Bom, sem data-driven não existe AI-driven. É papo furado. Olha, agora eu sou AI-driven. Tudo que eu faço é baseado em AI. Cara, meu centro cirúrgico está no Excel. Meu departamento de segurança e qualidade tem lá um sisteminha que não conversa com ninguém. Como que eu vou usar IA se eu não consigo acessar a informação que eu quero? Então é tudo papo furado. E aí, eu queria que vocês gravassem essa escala. Eu tenho que ter o dado, eu tenho que gerar a contextualização desse dado, eu tenho que gerar insights acionáveis. E ter insights acionáveis não é, é uma outra habilidade também. Muita gente, e aqui vai um parênteses, adora fazer dashboards com 500 indicadores, mas não toma decisão sobre 90% deles. Aí eu pergunto para vocês, para que o dashboard então? Para que criar mais um número que ninguém olha, que ninguém usa para ser acionável? Entendo o acionável aqui, tomar uma ação. Uma vez eu estava participando de uma reunião e o cara apresentou um gráfico para mim, um dashboard, e um dos gráficos estava assim: 98, 98, 98, 98, 98, 98, há 2 anos. 98. Eu falei, cara, não faz sentido. Eu nem quero ver mais esse gráfico. Nem faça ele. Se aquela rotina tá há 2 anos 98%, eu só quero o outlier. Se não tiver outlier, nem me apresenta. Mas não. A galera gosta de fazer mais gráfico e bota. Já viram esse aquele gráfico? Aquela barrinha contínua que não muda nunca? Para que que serve isso, então? Então, a pergunta está errada. A pergunta não é se eu estou 98%. A pergunta é: tive problema? Sim ou não? Ou 98% é meu threshold? Seria meu limite. Se não mudou nada, não quero nem saber. Só quero ser acionado se mudou o estado. Olha como as perguntas e a gestão melhoram. Cultura e inteligência artificial. O que que está acontecendo? As pessoas saem do nível 5 e já vai para o 1 direto. Funciona? Funciona. Até quando? Não sei. Tudo bem, gente? Faz sentido? Tá tranquilo? Estão escutando bem? Beleza. Jornada da maturidade. E aqui, André, que vem a segunda parte da resposta. As aplicações bem-sucedidas, elas seguem uma jornada. A primeira jornada é ser um data-driven. A segunda é ser um AI-driven. A terceira é ser um AI first. Para eu chegar a ser AI first, significa que eu cheguei no topo, no suprassumo do uso de ferramentas de inteligência artificial e elas realmente estão fazendo a diferença no meu negócio.
O que eu vejo é muita gente falando que é AI first, sendo que nunca foi AI driven. Desculpa, data driven. Papo furado. Para ser AI first sem ser data driven, meu, o cara deve ter montado um monte de lupa-lupa, lembra da fábrica de chocolate que trabalha atrás das cortinas e ninguém vê. Mais ou menos assim. Quando eu falo em data driven, o primeiro nível estabelece a base essencial, decisões baseadas em dados confiáveis. Vocês hoje tomam decisões baseadas em dados confiáveis? Ou vocês vão para uma reunião e a hora que você faz uma pergunta, o dado não aparece? Alguém já participou disso? Não? Estou lá numa reunião com o corpo diretivo e aí alguém me apresenta um PPT. Aí eu faço uma pergunta, só que essa resposta não está no PPT. Já passaram por isso? Não? Provavelmente não, né? Pra vocês terem uma ideia de como a coisa funciona. E é assim. Então, eu preciso sim. E aí vem a primeira, desculpa, a próxima provocação. As pessoas falam: olha, eu quero dashboard, eu quero montar meu mapa de indicadores. Desculpa, tá furado. O mundo não está olhando mais indicador. O mundo quer conversar com o dado. Eu quero poder interagir com o dado. Olha, eu estou vendo que minha taxa de ocupação aqui está em 70%. Qual é a enfermaria que está mais ociosa? Ou qual é a enfermaria? E qual é o diagnóstico que mais prevalece dos pacientes internados? Qual é o meu custo para manter essa enfermaria? Uma vez eu estava numa reunião com um hospital e o presidente virou e fez a seguinte pergunta: olha, nós estamos com dinheiro para investir e eu não sei se eu quero ampliar meu número de leitos. Eu não consigo fazer essa conta. Aí vocês vão me dizer, não, mas existem várias empresas que são especializadas nisso, que vão aqui fazer um assessment, que vão fazer um relatório de 60, 90 dias e vão te dizer o que você quer. Cara, já passou o time. Então, é, isso eu estou perguntando se eu subo um leito ou não, né? Mas existem várias outras perguntas. As empresas estão passando por um momento de mudança de RH. Eu tenho que especializar minha equipe de RH. Eu vou especializar em quê? Eu vou investir em quê? Qual é o meu maior investimento para minha equipe para meus recursos humanos, para meu hospital ser melhor, desculpa, para o meu estabelecimento ser melhor do que é hoje? Enfim. O segundo ponto é ser AI-driven. Aqui, André, é onde a gente começa a brincadeira na adoção. Olha, eu já começo a automatizar algumas coisinhas, né? Opa, já consigo automatizar meu processo de compra, comprar melhor, usando inteligência artificial, porque eu confio no dado. O dado vai me trazer a informação correta, então eu consigo usar algoritmos corretos para comprar melhor, para comprar realmente quando precisa, não para ir no cheiro, né? Ou na direção do vento. Eu já consigo usar modelos preditivos interessantes que prevê, cara, o meu lucro no mês que vem, se eu manter essa toada, tá dentro do meu EBITDA, né? É, esperado, sei lá, meus indicadores de operacionais estão dentro, tá gerando, eu não preciso mais pagar uma equipe para ficar um mês lendo o relatório, o meu relatório sai que é automático, o indicador de outlier já está funcionando. E eu tenho copilotos operacionais aí que vão sempre, sempre ter a busca da eficiência operacional. Porque se eu não tiver eficiência operacional, gente, vocês estão jogando dinheiro fora e energia fora. Então, quando eu estou começando a usar esses caras, olha, eu já tenho um driving de inteligência artificial, já estou começando a usar dentro de uma governança, sei o que eu estou fazendo, começo pequenininho, é uma jornada. Quando eu vou para o último nível de excelência, aí eu estou falando de AI first. Aí eu já não discuto mais. Toda a minha operação já nasce baseada na adoção de inteligência artificial. Olha como mudam aqui a coisa. Eu não só uso, toda a minha nova operação nasce na adoção da inteligência artificial.
eu não discuto mais o uso dela. Ela já nasce implementada. Eu já tenho uma arquitetura nativa. Eu já personalizo dentro do meu ambiente e eu procuro uma eficiência máxima. Olha só que interessante. A IA não é um complemento, mas o ponto de partida para toda a estratégia organizacional. Isto sim, AI first. Não sei dizer aqui quem tem capacidade ou não tem, eu não tenho capacidade de avaliar quem está nesse estágio. Mas eu posso dizer que as pessoas que eu converso, as empresas que eu participo de discussões, elas estão longe, mas muito longe de ser um AI first. Elas se ditam que querem ser AI first, mas na prática não é bem assim que funciona, tá? AI first não é recurso, é fundação. O que basicamente está dizendo aqui é a mesma coisa. No modelo AI first, toda organização é orientada pelo uso e adoção da inteligência artificial. Mais uma vez, ninguém discute, ninguém reclama, todo mundo já sabe que vai ter que adotar, já nasce com aquilo. Por fim, eu quero mostrar essa figurinha para vocês. E é o que eu vejo por aí, né? Às vezes a gente quer botar uma ferramenta muito poderosa e a gente está numa carroça ainda. Não vai dar certo. E a mensagem final, a inteligência artificial só funciona. Veja, aqui é importante, de maneira sustentável. Porque ela vai funcionar. A tranco e barranco, mais vai. Com custo maior, mais vai. Com esforço maior, mais vai. Com reclamação dos seus funcionários, vai. Com desapontamento, com frustrações, vai funcionar. Só que não de uma maneira sustentável. Se vocês não construir ela baseado numa base sólida de dados que vocês confiem. E aí a última frase, é, sem cultura analítica, a IA vira apenas uma demonstração. Já passaram por isso? Vamos fazer uma POC. É uma demonstração, é hype. É legal tomar uma cerveja e falar, meu, eu acabei de adotar a IA generativa na enfermagem, no centro cirúrgico, seja lá. E certamente ela vai trazer um risco. O problema é que eu estou vendo hoje. Eu estou lá com uma empresa, sou um hospital grande, tenho dinheiro, por hipótese, e contratei uma empresa para colocar inteligência artificial no meus suprimentos. Aí eu chamei outra empresa para colocar inteligência artificial no meu bloco cirúrgico. Aí chamei outra empresa para colocar na farmácia. Cada empresa tem o seu algoritmo, tem a sua forma de trabalhar. Cara, mas o dado é o mesmo e elas não se conversam. Vocês repararam que eu estou perdendo a governança disso? Quem está gerindo isso? Quem está organizando? Opa, pera um pouquinho. Eu não posso implantar esse A sem passar por esse checklist aqui. E aí vem minha última pergunta para vocês. Qual é o checklist de vocês na adoção de IA? Bom, pessoal, espero ter cumprido aí o prazo, que 1 hora que foi me dada para apresentação. Demorei um pouquinho, passei a 45 minutos, passei um pouquinho, me empolguei. Peço desculpas e fico aberto até a hora para a gente bater um papo. Obrigado. Muito bom, muito bom. Muito bom, Jackson. Eu vou. Você sabe que tem alguns comentários, algumas coisas foram acontecendo e já foi a interação. Existiu uma interação dentro do chat também. Assim, o Paulo e o André Almeida, eles, né, foram conversaram entre ali nos comentários, né? Acho que colaborou também com todo mundo. Eu não sei se o Luiz está por aqui. Olha o Luiz aqui. Vai abrir a câmera também. Vou te Fala, aguardar. Jadson, meu Ô, professor, target. tudo bem? Joia? O Tudo Jadson bom é e meu você? target, Lucas. Meu sonho é ser É. ele. É, Tá ele certo. sabe. Olha o bullying, olha o bullying. Esses Meu dias, sonho é ser ele, cara. deixa eu te falar, esses dias chegou um cara, ontem, numa reunião, e falou assim, Ah, que tinha um cara na reunião que não cortou o cabelo por N motivos, né? ah. Tava com o cabelo todo bagunçado e tal. Aí o cara falou assim: Olha, pô, isso mostra que você trabalha, você tá com muito cabelo. Aí eu falei, cara, só porque eu não tenho, eu não trabalho? Que sacanagem é essa, né? Aí o cara ficou sem graça pra cá. Falei assim: Ó, isso eu vou reclamar com o RH, eu falei pra ele. Mas brincadeiras à parte, bom te ver, Luizão. Segue o jogo. Ô, é isso, tamo junto. Não, só queria agradecer a oportunidade. Eu tava assistindo metade pra frente aqui, no presencial aparece gente de surpresa, assim, viu, Jadson? Aí
Eu entrei no comecinho, de repente entrou na porta junto. Eu falei, nossa, eu não queria atrapalhar, não. Obrigado por estar aqui. Com certeza foi um grande ganho. Se o André segurou o André até o final, os dois André, o André do Rio Grande do Sul está aqui prestigiando a gente também hoje. Sucesso. Obrigado, Obrigado. viu? E Espero ter tem que se contribuído. encontrar a qualquer hora. Opa, espero ter contribuído. Bom, esse momento é o momento de, se alguém quiser fazer algum comentário, abrir o microfone. Eu tô vendo que o Paulo que já desmutou, tirou o mute Olá, aí. Paulo. Ao Paulo Miller, bom dia, É, mestre. Paulo Tudo bem? Miller. Grande irmão, tudo bem? Faz tempo. Tudo bom e A você? Faz melhor, tempo que a gente não se vê. não é? A melhor coisa dessa reunião aqui é que eu vi um monte de gente. Você, Andrezinho, Jados, Vini, cara, todo mundo aí, o Luiz, nossa, saudade de vocês todos. Cara, uma Bom, das Miller, bom coisas te ver. que eu concordo muito contigo é que, assim, você sabe que eu sou discípulo do Taurion, né? E uma É, das sei, coisas que sei. ele, e uma das coisas que ele mais bate é exatamente isso. Não é uma exclusividade da área de saúde, definitivamente não, né? Mas é justamente aquela coisa do. Se a gente olhar para o passado, sempre apareceu uma nova nomenclatura de processos antigos que viram hype da moda e para você poder, o mercado poder ganhar muito mais dinheiro com isso, né? Então, assim, se a gente for analisar de verdade, o que a gente precisa, o que é IA para nós, nada mais é do que uma forma mais inteligente e mais rápida do que o bom e velho automação de processo, né? Os bons robozinhos lá, os RPA funcionando, né? Funcionando isso. Então, para quem é mais das antigas, tem um pouco mais de cabelo branco, fica fácil de entender. Eu acho que o grande problema que as instituições têm hoje é a galera mais nova, né, que não passa por esse momento, escuta, começa a enxergar LLM como se fosse A de verdade e não olha para o básico, né? Então, acho que esse é o grande barato. Se a gente conseguir trazer o pessoal para o básico, trazer o pessoal para o fundamento, a coisa começa a engatar, né? Só que você está no mudo. Oi. Eu noto isso também, eu vejo uma certa. Eu vejo dois comportamentos. Ansiedade, né? Um comportamento ocioso para ver esse negócio funcionar, e também a falta de maturidade da vida como ela é. Eu vejo muitas aplicações ou propostas de aplicações, cara, que não cabe no fluxo hospitalar, não cabe no fluxo do profissional de saúde. Desculpa, ele não vai entrar no sistema dele e vai dar Ctrl+C, Ctrl+V num chat à parte para ver se aquilo com a resposta daquilo e depois voltar para o prontuário. Não é assim o dia a dia. A consulta no SUS demora de 7 a 10 minutos no máximo. Eu preciso agilidade, eu preciso atender. Então, essas pessoas, ou pelo menos a maioria, elas não criam soluções bonitas, legais, mas que estão longe da realidade, principalmente para 80% da população brasileira, tá? Talvez seja a realidade para 5%, tá? E sobra 15 aí, mas enfim, esse é um ponto importante que eu vejo e é um desafio. O Nayara, vou pedir para Nayara participar. Nayara faz parte do nosso time aqui. Ô, Nayara, prazer. E tem algumas perguntas e eu vou colocar, vou pedir para ela falar. Acho que tem uma Isso. do Júlio aqui. Isso, o Júlio perguntou: quais são os tipos de aplicação de IA são viáveis em um hospital Data Drive, mas ainda não em Drive? E em qual momento a ausência de uma estratégia e a First passa a linear escala, confiabilidade e impacto clínico organizacional? Nossa, para responder isso eu preciso de uma tese, né? Eu não tenho essa competência não, mas assim, vamos lá, vamos separar essas perguntas. Foram muitas perguntas. Sim, Vamos lá, a primeira, pelo que eu me lembro, depois você vai me ajudar nas outras. claro. A primeira é, pô, por onde eu posso começar? Né? Por onde eu Isso. posso começar? Você tem que começar, veja, não existe fórmula mágica, mas eu vou trazer uns exemplos para vocês. Alguém chegou e falou assim: "Pô, quero montar um projeto tal que vai analisar dados laboratoriais." Aí eu falei: legal, show de bola. Você tem acesso ao dado? Não. Você tem autorização do laboratório? Não. Cara, para que você vai começar por lá? Você tem que começar pelo lugar mais próximo, pelo lugar que você tem domínio, pelo lugar que você tem contato.
para que você comece a provar a hipótese que vai funcionar o seu projeto. Outra coisa, comece por áreas que tenham menos impacto assistencial. Porque quando você vem com algo, não, a minha solução dá o diagnóstico. Cara, quando você entra no uso de IA para diagnóstico, você já cria uma barreira. Quem é você melhor do que eu para dar o diagnóstico? Então, não é uma boa começar por lá. É uma boa começar por lugares que, você tem acesso. Dois, você tem engajamento. Três, você diminui o atrito entre os seus pares. Porque o menor atrito que seja na sua proposta vai gerar confusão, vão gerar horas de reuniões, vão gerar horas de negociações. Desculpa, a bonde já passou. Então, é a dica que eu daria. Tudo bem? A segunda pergunta, quando você fala de data-driven, eu penso o seguinte, as pessoas, pô, como eu sou um data-driven? O que é ser um data-driven? Aí eu volto para vocês refletirem. Vocês já conseguiram mudar uma decisão baseada em dados? Seu chefe fala, cara, vamos virar à direita. Você fala, olha, acabei de fazer uma análise aqui, o melhor é virar à esquerda. Quando você chega neste nível de tomar decisões, de mudar decisões baseadas em dados, o potencial é muito grande para que você consiga buscar e ser um data-driven. Mas eu preciso implantar essa cultura. Entendeu? É você e a torcida do Corinthians. Todo mundo precisa, entendeu? Ter essa cultura. Não é fácil. Claro que não é fácil. Mas precisa começar. Então, pelo menos naquele contexto que você quer trabalhar, eu preciso ter essa mindset. Eu confio no dado. Porque se toda vez que eu soltar um relatório você questionar que aquele dado está errado, desculpa, a gente não vai sair do lugar. Você vai questionar, eu vou dizer que está certo. Você vai dizer que está errado. Então, essa é a questão do data-driven, entendeu? É a segunda. Foi que eu captei da sua pergunta longa, tá Isso. bom? Depois ele falou a estratégia, né, do iFast, né, O para... AI first. Isso, Sim. perdão. A estratégia, veja, eu não sou especialista em estratégia da adoção da AI first, não é minha praia, né? Mas eu diria que o mínimo que você tem que ser, a estratégia que eu adotaria se a empresa fosse minha, é o seguinte: aonde eu quero chegar tudo no exemplo, tá? Aonde eu quero chegar no final de 2027? Cara, eu quero ser AI first, beleza. Para chegar lá, eu tenho que montar um roadmap e milestones. Até quais são as metas que eu preciso alcançar para chegar lá em 2027. E eu criar um planejamento, essa jornada, para que eu chegue no final de 2027, eu seja AI first. Isso, para mim, parece plausível. Se falar, olha, eu quero ser AI first, uma meta, um objetivo, no dia 2 de fevereiro, desculpa, cara, não consigo te ajudar, né? Não é bem por aí, porque isso é uma jornada. Não existe um carimbo, você é AI first. Não é um carimbo que dá, não é um selo, né? É uma mentalidade, é uma postura, enfim, uma série de coisas aí que precisa ser considerada. Mas seria a estratégia que eu adotaria. Muito bom. André Almeida, Ah, levantou a mão chefe. aqui. Ô Jackson, tudo bem? Rapaz, só colocando algumas gotas de pimenta na conversa aí. Essa história do data driven, vamos simplificar a vida para quem não é de dados assim. Estava pensando aqui, como é que eu consigo imaginar um exemplo de data driven no meu dia a dia para colocar para o pessoal pensar? Sabe um exemplo que me veio na cabeça? A gente ser teimoso com o Waze. Exatamente. Eu falei isso Né? O esses Waze está dias. falando Eu para não você brigo. fazer aquele caminho e você bate e fala assim, eu vou por esse e vou chegar antes dele. A grande maioria das vezes, você vai se dar mal. Na minha experiência pessoal, toda vez que eu discordei dele, eu me dei mal. Eu também. Tem duas coisas que eu não discordo, é do ex e da esposa. Não, Tem duas a coisas. esposa, ela não O é resto, inteligência artificial, ela é inteligência suprema. E é outro é, fator. eu não A gente vai discordo das duas. discutir uma outra linha de fator que é a inteligência suprema, né? Suprema e onipresente. Mas é, desse outro, eu lembrei desse cara.
né? Falou assim, toda vez que eu discordo dele, e ele fez um algoritmo por trás que calculou, que escolheu para você o melhor caminho. Se os parâmetros estiverem corretos, ele vai te dar o melhor parâmetro, o melhor caminho. Isso me ocorreu na cabeça. Mas o que eu queria, isso para completar aquela questão anterior que você estava falando do data driven. Aí eu estava pensando aqui com os meus botões, né? Cara, eu trabalho com dado, informação o dia inteiro. E eu queria voltar um passo para trás, antes da inteligência artificial, que você demonstrou ali nos seus slides, que é assim, a gente precisa começar a aprender a tomar decisão com o dado que a gente já tem. Primeiro, um pensamento assim: por que que eu faço com o mundo tecnológico coisas que eu não faço no mundo real? Se eu contrato alguém para escrever um livro para mim, eu vou ler antes de publicar. Por que que se eu peço para a IA gerar um conteúdo, eu publico e não leio, e depois eu me arrependo amargamente das coisas que às vezes saem por lá? Né? Por que que eu não tenho com o mundo digital o cuidado que eu tenho no mundo real? Né? Aquela história, eu moro num lugar onde eu preciso trancar a porta de casa. Troquei a casa por uma fechada. E na minha casa eu não dou a chave para as crianças. Eu vou para o mundo virtual, coloco uma fechadura eletrônica, mas aí eu conto a senha para todo mundo. Sabe, tem um paradoxo entre o mundo eletrônico, o mundo virtual e o mundo real, que algumas coisas a gente se permite no virtual, que não se permite no real, e que elas se chocam dentro de uma perspectiva que o efeito final é o mesmo, né? A catástrofe anunciada no final é o mesmo. Mas aí eu fico pensando, né, da tomada de decisão e o que que acontece com os dados e a informação, e eu fico pensando como é que a gente consegue ajudar o pessoal de hospital a melhor ler. Porque daquela sua evolução, naquele primeiro degrau, eu acho que aquele último Sim. degrau, que é já nascer pensando em A, eu não estou preparado. Talvez meus filhos estejam preparados, eu ainda não estou preparado. Eu aprendi datilografia, então eu não estou preparado para aquilo, né? Provavelmente não. Para começar pensando, porque aquilo é um salto, aquilo ali é uma revolução, do mesmo jeito que É. a revolução quando houve a eletricidade, do mesmo jeito que houve revolução quando entrou a máquina a vapor, aquilo é uma revolução. Eu acho que eu ainda não tô, não sou eu que estou preparado, espero que meus filhos estejam. Eu não estou preparado para aquilo. Eu quero voltar para o primeiro passo lá, que a grande verdade é que os gestores de hospitais estão na nossa faixa etária. Se eu não me, eu que trabalho com tecnologia o dia inteiro, não me sinto preparado numa avaliação fria para nascer pensando um projeto em IA, de verdade, não, vamos falar, não estou fazendo marketing, né? Não é marqueteiro, vamos põe IA no nome que vende. Não estou falando disso, estou falando de uma coisa séria e funcional. Né? Aí eu volto para aquele primeiro ponto, onde as pessoas ainda estão aprendendo a lidar com dado e informação. Como é que a gente ajuda essas pessoas? Como é que a gente faz esse letramento para que as pessoas consigam vencer aquela etapa? Porque se você vence aquela etapa, a IA vem mais fácil, porque você vai ter senso crítico para olhar a resposta da IA. Eu, Porque senão você não tem nem senso crítico para olhar a resposta eu, dela. eu me lembrei do mestre Miyagi, né? Lembra? Karate Kid? No, tira casaca, põe casaca, tira casaca, põe casaca, Tira né? No outro, casaco, põe casaco. casaco. Exatamente, né? Meu? O pessoal não quer tirar casaco e pôr casaco, já quer ir pra luta direta e toma Já quer ir porrada, para a luta. né? Eu E lembrei não quer disso apanhar. agora. O problema E não é não querer quer ir para a luta. apanhar. Eles querem ir É, para a luta, mas não querem apanhar. Aí não dá. eu brinco, sabe? Eu brinco, é que a gente já amassou muito barro, como todos aqui. A gente amassou muito barro. E quem amassou barro sabe o que é, né? Sabe como funcionam as coisas. Eu diria assim, eu vou abrir um parênteses aqui. Fui convidado para dois episódios. Um, montar um hackathon. Fui fazer um hackathon no interior de São Paulo, eu acho que o André já conversei com ele sobre isso. E esse hackathon tinha lá 70 alunos, e era hackathon. Falei, cara, eu vou fazer um hackathon. Eu nem tenho capacidade de fazer hackathon. Mas eu toparia o desafio desde que a gente fizesse um datathon com dados do SUS. Porque eu não acredito em fazer um hackathon para sair com uma solução que nunca vai funcionar na vida real. Então, o que que eu fiz? Eu peguei os dados do SUS, a cidade Oswaldo Cruz, é uma cidade
de 30 mil habitantes, peguei 4 municípios adjacentes, fui no DataSUS, abaixei todos os pacientes internados desses caras. E gerei planilhas do Excel. Planilhas do Excel, pelo tamanho da. Deu mais ou menos alguns 500 mil, 600 mil linhas. E dei uma aula para eles sobre o que era uma IH, como o dado era armazenado, e entreguei essa planilha para cada grupo. E qual era a ideia? Mastigar essa planilha. Entender o que é uma interação do Sistema Único de Saúde. Identificar gaps assistenciais. Propor soluções. Aí umas perguntas assim, Jackson, por que que as pessoas saem daqui e vão ser atendidas na Santa Casa de Marília? Por que que tem muita gente de Marília? Por que que Marília recebe gente de tudo que é município fora de Marília? Enfim, começou a ter insights, começaram a entender a importância do dado. Veja, não precisa ensinar algoritmo, não falei de inteligência artificial, simplesmente coloquei um desafio para interpretar o dado. E aí eu pergunto para os senhores, se eu pegar uma planilha do Excel com todas as internações do município de São Paulo, dos pacientes com AVC, e quero fazer insights sobre AVC no município de São Paulo, eu vou ter uma planilha de aproximadamente 2 milhões de pessoas. Quem aqui sabe, André, tratar uma planilha com 2 milhões de linhas? Um exemplo, né? Então, as pessoas não têm medo de receber essa quantidade de informação, porque não sabem o que fazer com isso. Não faz a menor ideia de o que fazer com isso. Não sabe nem movimentar nem dar Ctrl C, porque trava a planilha do Excel. Então, quando você pergunta para mim o que que eu faria, eu teria que, para acabar com esse medo, dar o letramento de saber tratar o dado, saber. Veja, não estou falando de ferramenta tecnológica, nem de inteligência artificial, nem de levar ninguém para a Lua. Estou falando de pegar um conjunto de dados e poder interpretar e ter uma análise. As pessoas têm preguiça de analisar a informação, a real é essa. Então, querer usar a AI é mais fácil, porque ela faz para mim. Ela vai fazer. Mas aí eu vou abrir um segundo parênteses, gente. Eu achei isso sensacional. Eu dei uma palestra no CFM e o médico que veio depois de mim disse que gente boa demais de Goiás, disse que fala para os alunos dele, ele montou um workflow do uso de inteligência artificial no médico. Ele é oftalmo. Ele falou assim, ó, o gráfico era assim, uso de inteligência artificial. Você sabe o que é esse bicho? Não, não use. Você sabe o que é? Você tem capacidade de dizer se ele acertou ou ele errou? Não, não use. Bem binário. Então, quando eu não tenho a capacidade de analisar se aquela resposta é verdadeira ou falsa, desculpa, eu estou me enganando. E aí, um outro médico trouxe para fechar minha fala, ele fala o seguinte, que a adoção, e eu vi um negócio interessante esses dias no YouTube, que o fato de você usar a inteligência artificial, ela vai tornar a gente cada vez mais inteligente. Mas cada pessoa já tem um nível de inteligência, das diversas inteligências. O que ele vai fazer é que ele vai potencializar a sua principal inteligência, a sua principal habilidade. Logicamente, eu tenho uma habilidade para desenhar diferente do meu filho. Talvez a IA me ajude a desenhar, mas o meu filho vai ajudar muito mais, porque ele vai saber o que perguntar. Eu não, porque eu não gosto de desenhar, eu não sei o que desenhar. Estou dando um exemplo bem pragmático aqui. Então, isso as pessoas têm que ter na mente, que a inteligência artificial vai potencializar a melhor habilidade dele. Então, eu não tenho dúvida, André, que esse tipo de comunicação para os gestores, para quem está no dia a dia lidando, tem que ser levado, tá? Veja, eu não sou professor de IA, eu não sou eu não tenho nenhuma bandeira, estamos aqui só discutindo e trocando ideia de experiência, tudo bem? É isso. É que isso é antes da IA, né, Jackson? Muito antes Interpretar a da IA, informação é a muito antes. nossa necessidade para avaliar se a IA vai gerar alguma coisa que de fato nos atende. Né? É Eu sou, importante é. destacar, né, Jackson, que eu tenho uma conta no chat GPT, meu hospital já é um hospital orientado à inteligência artificial. Putz, isso é uma É uma falácia, heresia. né? É isso Isso é aí. uma É isso aí. falácia.
É isso aí. Eu Muito acho, eu bom. acho que o Obrigado, Jackson André. bateu num ponto aí que é muito importante, que é assim, mais do que você ter um roadmap de aplicação de IA e coisa e tal, lá, é você saber fazer a pergunta, né? Porque se você não sabe fazer a pergunta, você não vai conseguir avaliar a resposta, Eu né? Então, eu diria acho que isso. mais, Paulo, eu diria mais, me perdoe, ter pergunta. Muita gente nem pergunta tem, nem problema tem, cara. E aí vai fazer um negócio para resolver que problema? Eu não tenho problema. Eu não consegui ainda. É muito simples. Chega numa reunião de board e fala assim: qual é a nossa prioridade? Né? Qual é a nossa prioridade? Vai na reunião de board, qualquer um de vocês aqui. Vocês vão vir com dezenas de prioridades. Vocês não conseguiram criar uma pergunta, uma prioridade. Então, veja, a gente está partindo de coisas básicas e a gente esquece do básico e já quer ir para o avançado. Vai dar certo? Até a página 2. É isso. Isso aí. Muito bom. O Jackson, eu tô vendo o horário aqui já 11, Tá. quase 11h20 aí, por isso que eu levantei a mão aqui. A Eu tenho gente mais tá... 5 minutos. Eu tenho mais cinco Tem, minutos. tem. Ai, que Tá, se bom. alguém tiver uma pergunta. Se alguém quiser Então fazer uma fique, pergunta. fique à vontade aí. Quem quiser comentar, fazer alguma pergunta. Tem bastante comentários aqui. O Fernando até falou que resumo, É. a análise de dados venceu. É por aí, é por aí, é por aí, é por aí. É, bom, eu vou. Mas você sabe, ô Jackson, que eu vou. Como a gente tem mais 5 minutos aí, antes do pessoal ir pensando e organizando uma ideia, eu vou pedir para quem puder, como a gente sempre faz aqui de costume, e você aparecer na foto junto com a gente, quem puder abrir a câmera, a gente faz uma foto final aqui com todo mundo. Mas eu vou deixar. Tô vendo. Ah, a Juliana, aqui é a Juliana. A Ju. Eu não estou vendo todo mundo na foto, Não mas tá, você não tá. deve ver. Não, eu só Mas vejo meia dúzia de pessoas. aqui já tá todo mundo. Tô vendo aqui o É, Fernando, Lisiane, Cristiane, a Lisa, o Jados. Você não tá vendo o Jados, então? Ó, o não, não estou vendo. Eu não Jados. estou vendo ninguém. Eu não estou vendo ninguém. O Jados, Renato, o André, o pessoal do Rio Grande do Sul, o Muito bom, muito bom. Janine. Tem uma turma aqui com a câmera aberta que nós vamos fazer a foto. E vou contar até três, porque tem. Ah, tá. Santa Casa de Prudente falou: não temos câmeras, tudo bem, eu Não entendo tem que problema. não tem problema. A Luane, cadê? Rosângela, Suelen, Lísia, o Fernando que fez o comentário agora há pouco aqui sobre análise de dados, a Beth da RH Gerência, que tá o nome, às vezes o nome entra aqui. Bom, eu vou contar até três. E aí eu vou deixar o André se arrumar, o André Almeida se arrumar aqui. Porque às vezes ele fica bravo comigo, viu, Jackson? Eu tiro uma foto É, aqui e falo, mas pô, você fez isso comigo. Ah, Lucas, pode ficar tranquilo, não adianta ele É, arrumar muito, não vai não. mudar nada. Eu vou contar até três aqui, vamos lá, Júnior também. A Simone, pessoal da Numbers aqui tá em peso, o Edson. Ó, todo mundo abriu a câmera aqui, então tem duas telas aqui, viu, Jackson? Então eu vou segurar não, um. beleza. Você que Vocês, manda, você que vocês manda. seguram aí o sorriso pra gente fazer essa foto aí. Bom, vou Ótimo. contar. Vou contar um, dois, três. Um, dois, três. Segurem aí. Uma já foi, segurem, porque vocês não sabem quem que é aqui. Vai ter mais gente junto aí. Segura aí, Jados. O Júlio, a Aline, Silvia. Segura. Um, dois, três. Foi. Foi. Jackson, se alguém Bom, tiver mais alguma pergunta, bom, eu acho que é isso. acho que é isso, né? Eu agradeço o tempo. Antes de mais nada, um feliz 2026 para todo mundo. Ainda estamos em janeiro, então posso estar feliz ano novo, né? Foi um prazer, é sempre bom trocar ideias, né? Não existe verdade absoluta, a gente está aqui trocando ideias. Aprendo também muito cada vez que a gente consegue dar uma palestra, falar alguma coisa. Me coloco à disposição, né? Hoje eu estou na AWS, meu papel na AWS é justamente conectar tecnologia com a indústria para evitar esses papo só de vendedor, não é? De querer vender sonhos sem concretizar. Eu sou muito crítico quanto a isso, dentro da própria AWS, inclusive.
Mas prazer ver os amigos, espero ter ajudado e parabéns aí pela iniciativa de levar conteúdo para todo mundo. Obrigado, viu, Jacques, pela disponibilidade, estar junto com a gente aqui hoje nessa manhã de quarta. Eu que Pessoal, até agradeço. Fiquem mais. com Deus. Boa semana Com para Deus. todos. Forte Até abraço. Amém mais. para Bom ver Tchau. todos. vocês. Tchau. Bye Até Obrigado. bye. Tchau, tchau. mais. Tchau, tchau.